E aí, pessoal, tudo bem? Sobrou uma energiazinha para esse final aqui de Vitude Summit? 10% de bateria aí ou já acabou a bateria? Tem um pouquinho para mim? Maravilha, tô super feliz de estar aqui com vocês, especialmente porque essa é uma oportunidade única, incrível da gente pensar junto, da gente aprender junto. Quero mais uma vez agradecer a Tati, da Vitude, a toda a equipe organizadora, por nos dar a chance de estar aqui pensando em saúde mental. Para começar a aquecer aqui, levanta a mão, quem tem aqui um papel de liderança, é líder? Bastante gente, né? Cadê a Ana? A Ana Orcades está aqui? A Ana falou que ser líder está em algum lugar, né? A Ana falou que ser líder pode ser um fator de estresse ou um fator de proteção. Vou fazer agora uma outra pergunta. Pessoal, nos últimos 30 dias, quem ficou estressado no trabalho? E a gente se estressa no trabalho porque a gente tem excesso de demanda ou porque falta recurso para a gente dar conta de tudo que chega para a gente todos os dias? Ou é as duas coisas? As duas coisas. Quem se estressa por causa do líder? É que tem muita gente que está com o líder perto aí, né? Eu deveria ter feito... Ah, tá vendo? Olha o sorrisinho de vocês, eu peguei vocês, agora eu entendi. Se eu fosse perguntar para vocês, não precisa me responder não, só pense. Quem influencia mais na sua saúde mental? O seu líder ou o seu parceiro, parceira, esposa ou esposa? Quem que te tira mais do sério? Não precisa responder, guarda essa informação para vocês. Pelo risinho eu já estou imaginando o que está se passando nas cabecinhas aí. E uma última pergunta para a gente seguir aqui, pessoal. Se você tivesse a oportunidade de trocar de emprego e ir para um emprego com uma menor remuneração, mas que cuidasse mais da sua saúde mental, você iria? Vamos lá, essas são provocações que eu vou trazer aqui na minha apresentação hoje. O tema é NR1, Saúde Mental e Liderança, do Compliance à Transformação da Cultura Organizacional. E a minha fala está muito fácil, porque o Rodrigo e a Ana já deram um show aqui sobre Compliance. Imagino que nessa altura do campeonato todo mundo já sabe que daqui 2 meses... Gente, aliás, se atentaram, hoje é 26 de março. 26 de maio é daqui 2 meses. Entra em vigor a nova redação da NR1, com o gerenciamento dos riscos psicossociais. Quem é que está pronto e está tranquilo? Pode chamar o Rodrigo para ir visitar vocês. O Rodrigo, a gente estava junto no Einstein lá, ele falou que ele é o malvado favorito, né? Que ele chega nas empresas, tem gente que sorri, tem gente que chora, mas ele chega do mesmo jeito. Quem é que está pronto, pessoal? Eu costumo dizer, a NR ela chegou mais ou menos como uma bomba, né? A gente estava ali tranquilo, fazendo as nossas coisas, com os nossos programas de bem-estar, de qualidade de vida. De repente vem uma NR e cai. Só que, pensando bem, eu acho que não é nem uma bomba, eu acho que é um tsunami. Aqui no Brasil a gente não tem tsunami, mas vocês já devem ter visto vídeos de tsunami, né? Antes da onda vir, o mar ele começa a puxar. E aí tem gente que fica ali na praia tentando entender o que está acontecendo, ele vai vindo, ele começa a ficar revolto e de repente ele chega e leva tudo, né? Eu estou imaginando que daqui 2 meses a gente vai estar mais ou menos aqui, ó, olhando para isso, o que está acontecendo, para onde a gente vai, e está todo mundo preocupado, o que fazer? Eu também estou preocupado. Porque eu não acho que seja um desafio tão fácil, até porque quando a gente fala de saúde mental e fatores de riscos psicossociais, eu gosto da analogia com os outros riscos físicos, químicos e biológicos. Mas fatores de riscos psicossociais, eles têm um nível de complexidade maior, porque depende da interação do indivíduo, é a percepção do indivíduo. E o nosso desafio é transformar isso em programas e estratégias que vão além da NR, para que a gente, de fato, possa promover saúde no ambiente de trabalho. Então, pessoal, nesse momento, se você está aí preocupado, se você ainda não entendeu tudo, fica tranquilo, a gente está junto. Ninguém entendeu tudo. Sou professor lá no Einstein, em saúde mental, a gente tem um centro de referência de saúde mental. A gente tem dúvida também.
Tem uma série de coisas que a gente não tem respostas. Por quê? Porque por uma série de coisas não existe uma resposta única. Até a definição do que é risco psicossocial ainda não há consenso. A primeira publicação, na década de 80, ela fala da interação do indivíduo com os fatores da organização do trabalho. Mas à medida que o tempo vai passando, novos fatores vão aparecendo. Na década de 80 ninguém falava em inteligência artificial. E hoje a gente sabe que isso aí é um risco potencial. Então calma, no Brasil aqui, ó, gente, keep calm, calma calabreso, vamos aprender junto aqui, tá? E a minha ideia é trazer um pouco de inspiração para que vocês consigam encontrar algumas respostas para que a gente possa avançar juntos nesse caminho. E se for falar em keep calm, vamos voltar para Londres aqui. Eu queria dar um pouquinho de contexto histórico, até para que vocês entendam que o que a gente está passando hoje, certamente a gente já passou lá no passado. Em algum momento lá do século XVIII, especialmente 1760, há um marco civilizatório chamado de Revolução Industrial. Acho que todo mundo aqui se lembra da Revolução Industrial, né? E um dos aspectos que a gente não aprende na escola sobre a Revolução Industrial, mas que eu queria trazer aqui para vocês, é esse aqui, ó. Vocês sabiam que no começo da Revolução Industrial era muito comum você ter crianças trabalhando dentro das fábricas? E sabe por que era bom ter criança? Especialmente nas fábricas de algodão, nas fábricas têxteis, as crianças elas tinham um refinamento dos dedinhos, dos movimentos ali que os adultos não tinham. E pior ainda, se eventualmente você precisasse fazer algum ajuste numa máquina, num equipamento, você mandava uma criança entrar lá no meio, porque ela conseguia passar entre as engrenagens. Vocês imaginam o que acontecia, né, pessoal? Se hoje a gente olha para trás e olha isso com estarrecimento, imagina se a gente tivesse a oportunidade de estar lá e ver o que está acontecendo. Até que diante disso aqui, começou a haver alguns movimentos populares, que olhou para isso e falou, não, isso aqui não está certo. Tudo bem, gente, vamos lá, prosperidade, industrialização, mas usar criança, esses movimentos eles foram ganhando corpo, eles foram ganhando tendência, até que em 1833, foi aprovada aquela que ficou conhecida como a primeira legislação trabalhista que olhou para a saúde dos indivíduos, há quase 200 anos na Inglaterra. E sabe o que eles conseguiram aprovar? Chamado de The Factory Act, que a partir daquele momento, crianças com menos de 9 anos não poderiam trabalhar. Alguém aí tem sobrinho, filho de 9 anos? Está protegido, 9 anos não pode mais, tá? De 9 a 12, 9 horas por dia. Pode trabalhar, mas no máximo 9 horas por dia. De 13 a 18, 12 horas por dia. E acima de 18? Se vira, amigão. Se vira. Essa foi conhecida, mais uma vez, como a primeira norma regulamentadora global que tentou regular as relações de trabalho envolvendo a saúde das pessoas. E se para as crianças eles conseguiram avançar, para outros grupos, a gente demorou muito mais para conseguir uma agenda positiva. Você se lembra aqui dos tempos modernos, do Chaplin? Quem assistiu o filme? Assistiram, né? E esse filme ele é icônico, porque o Chaplin, na verdade, ele faz uma denúncia sobre a situação de trabalho dentro das fábricas na Inglaterra. Só que tem uma cena icônica do Chaplin, que não é aquela que ele entra nas engrenagens. Aliás, aquela cena da engrenagem é icônica porque ele entra e ele vira uma coisa só, né? Homem e máquina vira uma coisa só. Olha que coisa desatual, né? Hoje em dia, não, a gente já superou isso, né? Já ficou lá no passado. Mas vocês se lembram dessa cena em que o Chaplin... Em que eles inventam uma máquina para que ele não precisasse parar para almoçar enquanto ele trabalhava? Vocês assistiram isso? Vamos revisar aqui rapidinho, só para a gente descontrair um pouquinho? Vamos.
Deu ruim, né, pessoal? Vi gente anotando aí, pelo amor de Deus, não leva essa ideia para a empresa não, porque não vai colar, né? Até porque isso aqui é muito antigo. Esse filme é da década de 30 do século passado. Hoje, em 2025, a gente já superou e muito essa situação. Não é verdade? E aí eu fico pensando, né? O que faz a gente ficar dessa maneira ligado no trabalho? O que será que tem dentro dessa tela? Será que é alguma coisa muito diferente disso aqui? Aliás, alguém aqui está com a caixa de e-mail zerada, limpinha? Tá? Olha só, parabéns, um caso raro, mas eu vi meia dúzia de mãos levantadas aqui. Cada vez mais difícil, né, pessoal? Às vezes a gente mal acordou, a gente não tomou o primeiro café e é isso que acontece. É isso que acontece. Excesso de e-mail é fator de risco psicossocial, já que a gente está falando de NR1? Sim? Muitos e-mails? Quantos e-mails? Depende dos e-mails. Quantos e-mails a gente dá conta de responder? Depende. Ou às vezes chega aquele um e-mail que chegou atravessado, de alguém que está te demandando algo que não diz respeito a você, ou alguém que está sendo injusto com você, ou alguém que combinou uma coisa e está mandando um e-mail para outra pessoa e te coloca em cópia. É complexo, é difícil, né, pessoal? Quando a gente pensa na tecnologia e de que maneira a gente tem avançado, se a gente parar para pensar, a primeira redação da NR1, ela é do final da década de 70, 1979. Começo da década de 80, essa maquininha chegou aí na nossa vida. Quem se lembra dos primeiros computadores? Vocês se lembram, né? Pois é. E eles chegaram discretos, geralmente ficava ali na sala, né, em algum espaço, tinha uma proteção, lembra que tinha uma proteção de plástico? Tinha a capa. Tinha gente que fazia capa de crochê. A avó nem sabia o que era aquilo e fazia uma capinha de crochê, né, para proteger. E aí, a gente, um pouquinho depois, apareceu isso aqui, ó. Quem diria que aquele pulso da madrugada ia virar essa rotina louca que a gente tem hoje em dia, né? Já perceberam que quando cai a rede, cai a internet, parece que o mundo para, que a gente não dá conta mais? Pois é, mas tinha um outro aspecto dos computadores, que eu tenho certeza que vocês se lembram também, que era isso aqui, ó, os disquetes. Vocês se lembram dos disquetes? Lembra, né? Tô pegando a idade de todo mundo daqui de cima aqui, ó. O pessoal da minha geração lembra. Tem gente fingindo que não lembra porque não quer falar, mas lembra sim, tá? Os disquetes, quando eles apareceram em 3 versões. A versão mais popular era essa aí, de 3,5 polegadas, que tinha uma capacidade de armazenamento incrível de 1,44 megabytes. Gente, se a gente fosse gravar esse nosso encontro aqui, esses 45 minutos que eu estou aqui no palco com vocês, vocês têm ideia de quantos disquetes seriam necessários? Se a gente pegar numa resolução intermediária do YouTube, 968 disquetes.
só para gravar esse encontro aqui, mas calma que não para por aí. Quantidade de informação que a gente tem gerado ano após ano, ela tem crescido exponencialmente. Esse ano serão 182 zettabytes de informação gerada. Para a gente armazenar isso por dia, a gente precisaria de 244 trilhões de disquete, num dia só. E o que a gente faz para a gente lidar com esse mundo cada vez mais complexo? Olha só, se a gente olhar aqui a quantidade de e-mails por dia, são mais de 330 bilhões. Portanto, calma, você está atrasado e está todo mundo atrasado. E a gente vai continuar atrasado por muito tempo. Como se não bastasse, tem mensagem de texto, tem um monte de coisa aí nas redes sociais. E aí, para dar conta dessa quantidade imensa de informação, a tecnologia ela vai desenvolvendo aparelhos cada vez mais modernos, cada vez mais potentes. Quem aqui é fã de Apple? Gosta, né? Só o preço, que é meio salgado, né? Ou alguém vai lá e paga no Pix, compra um computador desse. Esse aqui é um dos últimos lançamentos da Apple, o novo MacBook Pro. Por R$ 76 mil aqui no Brasil, você pode ter esse computador na versão mais completa. E essas máquinas, elas tentam dar conta desse mundo acelerado, dessa quantidade gigantesca de informação que a gente está produzindo dia após dia. 2,5 vezes mais veloz para multitarefas e uma bateria que dura 22 horas. Pergunto, Ana, como é que está a nossa bateria? Posso comprar MacBook Pro, dá para todo mundo na empresa e está resolvido o problema? Por trás dessas telas, por trás desses computadores ultra velozes, por trás desse mundo acelerado, dessa quantidade gigantesca de informação, quem que está ali atrás, pessoal? Talvez já a inteligência artificial vai fazer tudo isso, e a gente não vai estar lá, mas por enquanto somos nós. E alguém aqui tem a sensação de que a nossa bateria ela acaba antes do dia acabar? A minha geralmente acaba ali logo depois do almoço. É verdade, é verdade. E quando a nossa bateria acaba, pessoal, o resultado disso é um só, estresse. Estresse é tudo aquilo que nos desafia, que nos tira da zona de conforto e que a gente não tem os recursos suficientes para dar vazão. E quando a gente fala de estresse, é provável que muitos de vocês tenham ouvido falar do Karasek, né, da década de 70, modelo Job Demand Resources. E o Karasek, ele inaugurou uma nova visão sobre o estresse, na qual ele trouxe que, na verdade, o estresse, muitas vezes, ele não está no excesso de demandas, mas ele está na falta de controle para a gente dar vazão às coisas que nos estressam. Mas o Karasek, apesar dele ter sido um pioneiro, acho que a tese dele ela é inaugural e ela deu espaço para tantos novos modelos. Eu queria trazer para vocês aqui uma tese que é atualmente a mais utilizada na Europa para fazer o gerenciamento dos fatores de risco psicossociais. Até porque a NR1 da Europa, pessoal, é da década de 80. 1989, desde 2010, eles já fazem isso que a gente já deveria ter começado antes, né, Ana? Porque não tem nenhuma novidade, mas agora a gente está começando a fazer de maneira mais estruturada. Queria apresentar para vocês a tese do professor Arnold Baker. Pessoal, aqui, até para ajudar vocês, eu vou tentar trazer um conteúdo científico que ele é bem denso, mas de uma maneira que a gente consiga aproveitar. Depois eu vou compartilhar esse material com vocês, tá? Tanto no meu Facebook, tanto no meu Instagram, quanto no meu LinkedIn. Não precisa ficar preocupado, eu vou compartilhar tanto os slides quanto os artigos na íntegra, para quem quiser se aprofundar, tá? Então, presta atenção. O professor Baker, há 25 anos atrás, ele postulou a teoria dele, chamada Job Demand Resources, em que ele diz que todos nós estamos expostos a uma série de demandas no nosso dia a dia, que basicamente são os fatores de risco psicossociais. Ou alguém aqui não se identifica com isso? Carga de trabalho, e-mails, prazos, conflitos, insegurança, tarefas complexas. Porém, o que ele diz é que, por si só, isso aqui não é um problema. E-mail é um problema ou não? Ou depende? Depende de como, depende de quanto.
E para a gente dar vazão às demandas que aparecem no nosso dia a dia, a gente tem à nossa disposição uma série de recursos. E segundo a teoria dele, por exemplo, você ter autonomia e feedback são recursos potentes. Assim como você está vinculado ao propósito daquilo que você faz, você tem oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. E aqui ele destaca um tema que eu queria também destacar para vocês, suporte da liderança, que é um recurso potente para você lidar com todas as demandas que aparecem no seu dia a dia. E ele traz aqui, basicamente, essa visão de que no nosso trabalho, a gente está o tempo todo tentando equilibrar as demandas que chegam com os recursos que a gente tem. Mas será que sou só eu que tenho a impressão que, ano após ano, as demandas aumentam? E, por outro lado, o que está acontecendo com os recursos, pessoal? Os times estão ficando maiores ou menores? Os prazos estão ficando maiores ou menores? A gente tem sistema, processo suficiente ou não? Não tem, né? E a gente fica tentando equilibrar isso aqui. E quando esse equilíbrio ele não é muito bem feito, a gente entra nesse lugar aqui, ó. Se a gente tem uma situação de trabalho em que eu tenho baixa demanda, e eu também tenho baixos recursos, o que a gente sente é uma situação de apatia. Eu vou dar um exemplo. Toda vez que eu acho que o meu trabalho é muito difícil, eu fico imaginando aquelas pessoas que trabalham em museu, que ficam o dia inteiro dentro da sala só observando quem está passando ali, ó. É um trabalho de baixa demanda, nível de complexidade é baixo. E os recursos para você fazer aquele trabalho também são baixos. Você não precisa de uma grande formação para fazer isso. Por outro lado, se você está num lugar em que você tem baixa demanda, mas você tem grandes recursos, aquilo te gera tédio. Imagina pegar um professor de literatura ou de artes da USP, um PhD, e colocar ele para ser o orientador ali do museu, para ficar na sala só vendo quem está entrando e quem está passando. Ou seja, uma pessoa com alto nível de recursos, mas com uma demanda muito baixa. Por outro lado, quando a gente tem uma situação de alta demanda e a gente tem poucos recursos, a gente entra na zona do desgaste, na zona do burnout. E aí, se a gente tem uma situação de alta demanda, mas os nossos recursos são altos também, a gente tem engajamento, porque a gente se desenvolve. É equivocada a ideia de achar que as pessoas elas não querem ser desafiadas. Baixa demanda, ela não é positiva para a nossa saúde. A gente fica entediado, a gente fica apático. Quem aqui não quer se desenvolver? Quem aqui não quer aprender novas habilidades? Até porque, dessa maneira, a gente passa a lidar com os fatores de risco psicossociais de uma maneira muito melhor. Eu vou dar um exemplo meu. Há 15 anos atrás, eu me lembro que eu fui contratado para uma empresa e eu tinha que fazer uma palestra em inglês para os executivos daquela empresa. Eu fiquei uma semana sem dormir. Por quê? Porque meu inglês era de vestibular, era para passar ali no vestibular, eu não sabia articular. Aquilo para mim foi um fator de risco extremo, fiquei muito nervoso. Hoje, 15 anos depois de ter estudado, trabalhado fora do país e felizmente ter desenvolvido meu inglês, isso já não me causa nada. A demanda é a mesma, mas eu desenvolvi habilidades e competências dentro dos meus mecanismos de recurso que fazem com que aquele que era um fator de risco grande para mim no passado, hoje não seja mais. Portanto, aqui, gente, o nosso desafio é trazer as pessoas da zona de burnout e gerar engajamento. Muitas vezes, a gente não vai conseguir atuar nas demandas. A Ana e o Rodrigo que não me ouçam aqui, mas tem demandas que você não vai conseguir mudar muita coisa. Você acha que você vai chegar para o CEO da tua empresa e vai falar, viu, ano que vem, a meta, não vai aumentar. Você acha que vai colar? Os prazos, não. Tranquilo, agora tudo vamos dar prazo. Tem muita coisa que a gente tem pouca atuação, mesmo que a gente queira. E se a gente tem pouca atuação na demanda, o que a gente faz? Atua no recurso. Atua no recurso, tá bom, a meta é ambiciosa, a gente vai ter que contratar mais gente. A gente vai ter que desenvolver essas pessoas para que eles deem vazão nas demandas.
E aí, nessa história toda, tem uma pessoa que ela é essencial para fazer a mágica acontecer. São os líderes. Por quê? Porque para a maioria das pessoas, pessoal, a empresa é o líder. Você acha que o pessoal que está lá na base, que não tem ideia das coisas que se passam na cabeça lá do conselho, do CEO, para ele, a empresa é o que o líder dele fala. Quem aqui já trabalhou numa empresa que tinha um líder que você não gostava e depois você mudou de área, mudou de departamento e parece que a empresa mudou? Mais uma vez, a mesma empresa. Ou o contrário, que também acontece, né? E aqui dentro do modelo do Baker, ele também defende a ideia de que, quando a gente tem as nossas demandas, não sei se está dando para ver no gráfico aqui, né? As nossas demandas, elas não são iguais o tempo todo. Elas variam. Tem semana que a gente está com mais coisas para fazer, outras semanas a gente está com menos coisas para fazer, mas dentro desse modelo aqui, as nossas demandas, imaginando aqui que sejam semanas, elas variam ao longo da semana. A liderança, muitas vezes, ela está desconectada da nossa demanda. Aquele chefe que quando você está na fogueira, você está com 1000 coisas para resolver, ele desaparece. Ou aquele cara que não aparece nunca, seja a sua demanda está alta ou está baixa, ou quando aparece é para te atrapalhar, ao invés de te direcionar. Quando isso acontece, uma terceira zona aqui, a gente observa que o nível de engajamento das pessoas, ele é baixo. Por quê? Se a demanda está alta e o seu líder está ausente, você está desengajado. E tem um segundo modelo aqui, também proposto pela professora Eva Demerucci. Aliás, sou fã dela, gente. Tem gente que é fã de youtuber, artista, eu sou fã desses caras da academia, assim. Encontrei com ela semana passada, eu estou ainda eufórico com esse encontro, na verdade. Porque a professora Eva Demerucci, ela defende que existe um modelo de liderança que o que ele faz, basicamente, é despejar para você aquilo que ele recebe da alta liderança. Ou alguém aqui nunca teve um líder desse jeito? Ele só é um mensageiro. Ó, vai ter auditoria, faz aí. Ó, fulano de tal pediu aqui, faz aqui. Fulano de tal, lá. Também um outro modelo de liderança que leva ao adoecimento. Então, quando a gente pensa no que está acontecendo com o mundo e nesses perfis de liderança, alguns números não chamam tanto atenção. Ou pelo menos não deveriam chamar. Uma pesquisa recente do Reino Unido, que entrevistou 3.400 pessoas em 10 países, mostrou que 60% dos funcionários dizem que o trabalho é o principal fator que afeta a sua saúde mental. Quando você pergunta em relação ao que te estressa no trabalho, os líderes ficaram na mesma posição do que os cônjuges e os companheiros. 69% dizendo que o meu líder é o principal fator de estresse aqui no meu trabalho. E aí quando se pergunta, você trocaria este emprego por um emprego que priorizasse a sua saúde mental? A gente tem aqui uma variação de geração, né? As pessoas da geração anterior, menos, os novos, geração Z, 70% trocaria. E aí quando você pergunta para os líderes como é que está, eles estão dizendo a mesma coisa, também não está fácil, não está fácil para ninguém. 46% dos líderes dizendo que pretendem deixar os seus trabalhos nos próximos 12 meses, porque não aguentam mais os níveis de estresse. 70% dizendo que aceitaria uma redução salarial em troca de um salário com mais bem-estar mental. E aí não acaba por aí não, pessoal. Fizeram um recorte aqui em relação à faixa salarial desses caras. A situação é pior numa faixa de 100 a 200 mil dólares por ano. Você trocaria de emprego se você ganhasse 200 mil dólares por ano? E quando a gente fala em valores, pessoal, a Tati já trouxe aqui, né, a quantidade de dinheiro que a gente perde em função do adoecimento mental. Esse reporte acabou de ser publicado agora pela McKinsey, em parceria com o Fórum Econômico Mundial, que ele mostra que a gente perde, na verdade, muito mais do que os 6 trilhões
que até então estava sendo divulgado. A gente está deixando de gerar valor na casa de 13 trilhões. E sabe aonde a gente perde mais? Aqui, ó, produtividade, não é em absenteísmo. Absenteísmo é uma quantidade pequena aqui, ó. Quantos aqui já tiveram a impressão que você está ali no trabalho, mas que você está 40% da sua potencialidade? Seja porque você está desengajado, porque você está cansado, seja porque você não vê propósito naquilo que você está fazendo, seja porque você está inundado de fatores de riscos psicossociais que não te levam a lugar nenhum. Portanto, para quem gosta de sensibilização financeira, levem este slide aí para o CEO da empresa de vocês. Quando a McKinsey fala, eles ouvem, tá? A gente, quando fala, de vez em quando eles não ouvem, mas se é o Fórum Econômico Mundial e a McKinsey, tem relevância. Depois eu compartilho o estudo nas minhas redes sociais com vocês lá. Só que, além do dinheiro, pessoal, isso aqui vai muito além. E aí eu queria trazer um dado aqui, que se pelo menos pelo bolso não sensibiliza, a gente deveria se sensibilizar pelo resultado em saúde e o impacto que isso gera na vida de pessoas. Deveria ser a nossa obrigação moral cuidar da saúde das pessoas, né? Não deveria ter uma NR dizendo que a gente deve fazer isso. E quando a gente olha, ainda agora, né, esse estudo é de 2019, na verdade, todos os dias, 7.500 pessoas morrem em função de doença ou acidente relacionado ao trabalho. Só a título de comparação, o trânsito mata 3.200 pessoas por dia, é mais que o dobro. Tá? E quando a gente pensa em morte relacionada ao trabalho, geralmente a gente está pensando aqui, ó, né, naqueles acidentes fatais. Imagino que muitos de vocês já passaram por alguma situação aqui. Só que o grande problema está aqui, pessoal. A morte relacionada à doença ocupacional. Significa que as pessoas estão morrendo muito mais da exposição aos agentes ocupacionais do que nos acidentes. Quantas empresas aqui têm meta de acidente zero? Um monte de empresa, coloca lá na plaquinha, não sei o quê, e de doença zero. Por que a gente não tem, se é 6,5 vezes maior do que a taxa de acidentes típicos? E quando a gente pensa em doença relacionada ao trabalho que mata, o que será que mata? O que vocês imaginam que mata? Será que é a exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos? Aqueles riscos clássicos que a Ana e que o Rodrigo vai vir fiscalizar na nossa empresa? Benzeno. Pois é. Um estudo recente também da Organização Internacional do Trabalho mostrou que a contribuição da mortalidade por acidentes típicos é 11,27%. 32% das mortes estão relacionadas a doenças circulatórias. E dentre os fatores que fazem com que a gente morra por eventos circulatórios, o primeiro, olha só qual que é. Exposição a longas jornadas de trabalho. Mais de 700 mil mortes. E por que se a gente trabalhar muito, a gente morre? Qual é a fisiopatologia por trás disso aqui, pessoal? Explicar rapidamente aqui. Basicamente, quando a gente fica exposto aos fatores de riscos psicossociais por muito tempo, o que a gente vai ter é uma situação de estresse crônico. A gente foi programado para lidar com o estresse. Mas a gente foi programado para lidar com o estresse pontual, o chamado estresse adaptativo. Esse estresse crônico, ele arrebenta com o nosso organismo. Vou trazer um exemplo aqui, né? Mais uma vez, a gente consegue uma resposta eventual ao estresse, mas a gente foi programado para passar a maior parte do tempo não estressado. Quem é que tem pet em casa? Gato, cachorro? Tem, né? Seu pet, o dia inteiro, ele está pilhado, estressado com os fatores psicossociais da sua casa, ou ele está de boa na lagoa? De boa na lagoa, né? Talvez o maior estresse seja o quê? De repente passou 5 minutos do horário dele comer e ele está ali te enchendo o saco? Ou quer mais biscoito do que você pode dar? O pet sabe, né? Quantos biscoitos pode receber por dia? Pois é. Eu tenho um também. Né? Minha mãe está aqui também, ela tem. O nome dele é Bartolomeu. É um gato que está na família há 8, 9 anos. E o Bartolomeu, ele tem uma vida que é a vida que todos nós gostaríamos de ter. E eu imagino que ele seja um bom representante dos pets de vocês também, né? Quando eu acordo, o Bartolomeu, ele está dormindo,
porque naturalmente eu acordo antes que ele. Se eventualmente eu volto para casa no meio da tarde, ele continua dormindo, ele só muda de posição para que eventualmente ele não sinta nada. À noite, ele também está descansando e antes de eu dormir, ele encontrou um lugar mais gostoso ainda para ele dormir. A vantagem do Bartolomeu, pessoal, é que ele vai passar uma vida inteira sem saber o que é trânsito. O Bartolomeu vai passar uma vida inteira sem saber o que é ter um boleto para pagar. Ele não sabe o que é acordar atrasado para uma reunião. E o Bartolomeu, ele nunca vai ter chefe no trabalho. Ou seja, existe fator de risco psicossocial para o Bartolomeu, pessoal? Dá para a nossa vida ser igual à do nosso pet? Não dá, né? Não dá. Infelizmente, boa parte dessas coisas estão postas. Enquanto houver vida, haverá boletos, né? E o trânsito das grandes cidades não vai voltar para trás. E aí, quando a gente está exposto a toda essa situação, a gente ativa o cortisol, que é um hormônio que, teoricamente, nos prepara para situações desafiadoras da vida. O problema do cortisol é que ele é mais ou menos como um maestro, ele regula uma série de coisas no nosso organismo. Só que quando ele é crônico, e ele está presente todo o tempo todo, todo dia, ele vira um maestro meio doidão. E ele começa a desregular o seu organismo inteiro, porque ele está preparado para a guerra. O cortisol ele surgiu em um momento lá atrás, quando a gente via um urso e precisava correr. Te dava um pico de adrenalina, um pico de cortisol, ou você corria, ou você lutava. E hoje, a gente tem pico de cortisol o tempo todo. O tempo todo. E cortisol em excesso não é novidade para ninguém, causa estresse, causa exaustão, e ao longo do tempo, ele leva ao aumento das doenças cardiocirculatórias. Um estudo recente da Suécia mostrou que a exposição a estresse crônico, olha só, aumenta a mortalidade em mais de 300%. Eles compararam um grupo de 200 pessoas com outras 2 milhões de pessoas por 40 anos para chegarem nesse resultado. E sabe o que eles viram? Que as pessoas não morriam de suicídio, não. Suicídio, o aumento era exponencial, 16 vezes. Mas as pessoas estavam morrendo de doenças do aparelho digestivo. Quem aqui tem dor de estômago depois de um dia intenso do trabalho? As pessoas estavam morrendo por doenças do aparelho circulatório, as pessoas estavam morrendo por infecção, mortalidade por câncer, aumentando quase 30%. E 70% dessas mortes poderiam ter sido evitadas. E aí agora eu começo a ficar nervoso, porque meu tempo está acabando, e é um fator de risco psicossocial, porque me deram uma meta, uma demanda super grande, com um prazo pequeno, eu estou vivendo aqui um fator de risco psicossocial. Cadê meu líder? Eu posso negociar prazo? Cadê a Tati? Cadê a Tati? Aqui, ó, ao vivo, ó, 2 minutos e 55, 54, e eu devo ter uns 15 slides aqui. Estou estressado? Tô. Meu cortisol está lá em cima? Tá. Mas antes de eu morrer, deixa eu terminar a apresentação para vocês aqui, ó. Vamos lá. E aí, o que fazer, pessoal? Se eu sou um chefe que promove esse ambiente de trabalho hostil, cheio de fator de risco psicossocial, com um monte de demanda, eu não tenho controle, sabe o que eu estou fazendo com a minha equipe? Isso aqui, ó. Isso aqui, é que a coisa não acontece no ato ali, depende de 30, 40, 50 anos de exposição, e ninguém notifica. Mas sabe que é isso que está acontecendo. É muito além dos resultados financeiros, pessoal. É muito além dos 6 trilhões de dias perdidos, 12 bilhões de dias perdidos, dos 6 trilhões de tratamento. E aí, o que a gente faz diante desse mundo aqui, em ritmo acelerado? Bem, rezar talvez pode ser um caminho, mas eu acho que não vai dar vazão aos nossos desafios da nova NR1. A gente precisa começar de algum lugar. Se eu pudesse dar aqui 3 dicas do que a gente pode fazer, a primeira delas é o seguinte: da mesma maneira que a NR foi atualizada, aliás, ela foi atualizada muitas vezes, né? Desde a primeira publicação de 79 até agora, essa última que entra em vigor daqui 2 meses, ela foi atualizada. E sabe por que ela foi atualizada? Para ela dar conta da sociedade que está mudando. E da mesma maneira que a NR muda, a gente precisa atualizar a nossa versão. Já viram que o celular ele dá uma mensagem quando está na hora de atualizar a versão? Eu pergunto, a gente tem atualizado a nossa versão? Ou a gente ainda está pensando e lidando com esse mundo da mesma maneira que a gente fazia lá atrás?
na década de 80. Se você falar para alguém da nova geração o que é um chefe, provavelmente eles vão imaginar que seja o chefe do MasterChef. Porque hoje não é mais chefe, é líder. Não tem mais chefe, é líder. E quando a gente pensa qual é a definição de líder, vamos para a grande fonte do conhecimento, que é o ChatGPT. Se eu fosse da década de 80, eu iria para a biblioteca da minha cidade, abrir a enciclopédia britânica, para ver qual que é a definição de chefe líder. Hoje eu pego o meu celular, em 10 segundos o ChatGPT me dá essa definição. Líder é o cara que engaja, pessoal, é o cara que vai na frente, que abre caminho, que inspira, que gera propósito. Líder é o cara que vê um ambiente cheio de fator de risco psicossocial e ele sabe que ele precisa atuar naquilo ali para gerar propósito nas pessoas, para que a gente tenha mais condições de trabalhar em ambientes seguros e saudáveis. Não é por causa da fiscalização, é porque esse é o nosso dever moral enquanto sociedade. E aí, voltando aqui para a teoria do Baker, ele diz que da mesma maneira que a gente tem um desencontro aqui, se a gente transformar isso aqui, o risco em branco vocês não estão vendo, mas quando a demanda é alta e o líder está próximo, você gera engajamento. Você gera engajamento, mesmo que você não tenha atuação sobre a demanda. Segunda coisa, a gente precisa acreditar no nosso potencial de transformação. Nem tudo é fácil, nem tudo é simples. E eu também acho a NR1 desafiadora. Mas eu vejo ela como um grande potencial de transformação. Mais uma vez, é mais do que dinheiro, tá? Quando a gente olha a possibilidade de intervenção nos fatores psicossociais, a gente tem aí dezenas de oportunidades que a gente pode começar a fazer a partir de agora. Você não consegue agir na meta? Busca mecanismos de controle. Ao invés de você entupir a sua equipe com um monte de demanda, calma. Tenta identificar quem são as pessoas mais habilidosas para dar vazão em cada demanda. Gere treinamento, gere comportamento, gere engajamento. E aí, com isso, a gente consegue sair dessa zona de apatia, de tédio, de burnout, para que as pessoas se engajem e gerem mais resultados, tá? Aqui eu vou passar, eu estou chegando no meu final. A gente está discutindo muito sobre qual instrumento usar, qual questionário usar, e eu subscrevo o que o Rodrigo e a Ana falaram aqui. Depende. Existem mais de 100 questionários na literatura. Eu vou publicar lá nas minhas redes um artigo de 2023 que dá conta de 109 questionários. Qual você vai usar? Depende do seu contexto. Tem muita gente falando do HSE-IT do Reino Unido. Eu acho incrível também. Mas o HSE-IT não toca num ponto que no Brasil é muito sensível, como, por exemplo, desemprego. Não tem uma pergunta sobre desemprego. E você acha que isso não é um fator de risco psicossocial importante para suas equipes? Eu vou usar o HSE. Tudo bem, mas saiba que talvez você esteja negligenciando um aspecto que é importante. E você vai ter que usar outras ferramentas. E a gente tem que entender que não é só sobre ferramentas, é sobre pessoas, pessoal. A gente está esquecendo isso. Se você é líder e você não gosta de conversar com pessoas, desculpa, você não tem essa opção. Não tem. Eu sou líder, eu não gosto de conversar com as pessoas. Você não tem essa opção. Não tem. E aí, por fim, é algo que eu tenho dito, porque eu de fato acredito nisso, a gente precisa voltar a acreditar nas relações humanas. A literatura já está dizendo há muito tempo que investir em relações positivas e construtivas no ambiente de trabalho traz resultado para as pessoas, para as empresas e para as sociedades. Ainda mais num tempo em que a gente está cada vez mais se aproximando da tecnologia, da inteligência artificial, eu acho que a gente tem que resgatar a inteligência real e as relações humanas. Até porque a inteligência artificial, se não bem aplicada, pode se transformar num novo fator de risco psicossocial. E não tem nenhum questionário que traga inteligência artificial, tá? Esse relatório aqui é de 2024, da Agência Europeia. E aí, pessoal, por fim, de fato, eu acho, mais uma vez, que a NR1, ela é um desafio. Não é fácil, não é simples. Mas se a gente parar para pensar, e se a gente pudesse voltar no tempo, lá em 1833, eu fico imaginando o que passou na cabeça das pessoas quando alguém disse, a partir de agora, criança não pode mais. O que a NR1 está dizendo para nós em 2025 é, a partir de agora, adoecer, burnout, estresse relacionado ao trabalho, não pode mais.
Se por um lado isso pode ser um desafio, eu vejo como uma grande oportunidade. Obrigado pela presença de vocês, foi um prazer.